tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, sempre estamos. Nós queremos acolher, queremos saudar a todos vocês que nos acompanham neste momento de culto, neste terceiro domingo após Pentecostes. E nós queremos hoje fazer a saudação bíblica, uma palavra do Salmo 132, que diz assim: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Um convite que o salmista nos faz para que nos vistamos da justiça de Deus e também para que nos coloquemos em louvor diante dele. Neste domingo frio, neste início de inverno, nós queremos também aquecer os nossos corações, o nosso espírito, ao nos colocarmos diante de Deus. E é por isso que nós nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos convidar para o louvor a Deus justamente, cantando o hino 26, reunidos aqui. Nós queremos nos colocar em oração diante de Deus, confessando diante dele os nossos pecados, também pedindo para que ele esteja conosco neste momento de culto. Senhor, nosso bondoso Deus, muitas vezes nós valorizamos e buscamos aquilo que é espetacular e que impressiona. E deixamos de ver a Tua presença nas coisas e nos gestos simples. Desanimamos facilmente por não confiar na Tua presença quando estás agindo sem que a gente perceba. Tem misericórdia e perdoa-nos, Senhor, e vem agora nos conduzir neste culto. Que a boa semente que vem de Ti encontre em nós terra fértil. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito. É o que nós Te pedimos, também agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ouvir e cantar, vem Espírito Santo, vem.
E na sequência vamos ouvir a leitura bíblica, que neste culto será conduzida pelo Agenor. Vem Espírito Santo, vem nos congregar. Vem Espírito Santo, vem nos congregar. De todas as línguas vem nos reunir, na unidade vem nos reunir. Vem Espírito Santo, vem nos congregar. Vem Espírito Santo, vem nos congregar. Vem Espírito Santo, vem nos congregar. De todas as línguas vem nos reunir, na unidade vem nos reunir. Vem Espírito Santo, vem nos congregar. Leitura do Salmo 92, versículos 1 a 4 e ainda 11 a 14. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas, ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como os cedros nos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Até aqui a leitura do Salmo. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é o amor. Nós queremos ouvir a segunda leitura bíblica do culto, do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os versículos 26 a 34. E nós queremos acolher esta palavra do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Esse texto diz assim: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra.
Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Até aqui, a leitura do Evangelho. Senhor, nosso bondoso Deus, nos colocamos diante destas tuas palavras preciosas e nós agora te pedimos que através delas tu venhas falar conosco, assim como estamos precisando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, nós acabamos de ouvir duas leituras bíblicas, uma do Salmo 92 e a outra do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Na primeira leitura, o salmista, a pessoa que escreve o Salmo, entre outras coisas, se coloca diante de Deus dizendo: como é bom anunciar pela manhã o teu amor e à noite a tua fidelidade. Eu canto de alegria pelas coisas bonitas e maravilhosas que tu tens feito. Por acaso, nós conseguimos nos identificar dentro das palavras deste salmo? É também a nossa vida um pouco parecida com isto, que já pela manhã nós encontramos razões e motivos para anunciar o amor de Deus, e mesmo à noite reconhecermos a fidelidade de Deus, e que nós estamos dispostos então a cantar hinos a Deus pelo seu poder, pelas coisas bonitas que Ele tem feito. A nossa vida é um pouco assim. Ou então nós estamos entre aqueles que olham à sua volta e que percebem as enormes dificuldades que existem em nosso mundo, as injustiças, a miséria, as doenças. Olhamos para tudo isso e nos perguntamos, afinal de contas, Deus, onde tu estás? Como é que pode acontecer tanta coisa ruim à nossa volta, se Deus é amor? Com qual dessas duas situações nós mais nos identificamos? E com essas perguntas em mente, se nós então agora olhamos para as palavras do Evangelho, nós podemos encontrar uma orientação muito importante. Jesus está explicando para as pessoas, para a multidão, como é o reino de Deus. Em outras palavras, o que acontece ali onde a vontade de Deus é feita. E nos exemplos que Jesus conta, o primeiro deles, ele diz que o reino de Deus é como uma semente
que o agricultor, que o semeador joga na terra. E depois disso, este homem vai cuidar das suas atividades, das outras tarefas do dia a dia, e à noite ele dorme tranquilamente. E mesmo assim, aquela semente que ele jogou na terra, devagarzinho e em silêncio, ela vai germinar, vai crescer e no devido tempo vai produzir os frutos e eles estarão maduros e prontos para a colheita. Uma parábola que nos lembra que o jeito de Deus agir muitas vezes acontece de forma silenciosa. Mas o certo é que esta ação está acontecendo, mesmo quando as pessoas ou quando nós não o percebemos. E no segundo exemplo que Jesus conta, é parecido. Mas ele diz que o reino de Deus é como uma sementinha muito miudinha, como algo insignificante, que a gente quase não percebe de tão pequeno que é. Mas que esta semente, uma vez lançada na terra, depois de algum tempo, vai se transformar numa hortaliça, num arbusto ou numa arvorezinha. E esta arvorezinha terá um tamanho tão significativo que nela os passarinhos poderão fazer os seus ninhos. Queridos irmãos, queridas irmãs, parece que dentro de nós existe uma tendência de valorizarmos aquilo que é grandioso, que é extraordinário. O pescador que vai pescar, ele não vai fazer selfie daqueles 2 ou 3 peixinhos pequenininhos que ele pescou. Ele vai fazer uma selfie para mandar para os seus amigos com aquele peixe maior que ele pescou. Esse sim vale a pena ser comentado e ser descrito. E Jesus está nos lembrando aqui com estas parábolas que a presença de Deus neste mundo muitas vezes acontece com coisas bem pequenas e outras vezes com coisas bem silenciosas. Naquela visita que alguém fez para uma pessoa que estava doente e enlutada, e que foi uma visita providencial. Naquela oração, ou naquela história bíblica que um papai ou uma mamãe fazem à noite com o seu filho e com a sua filha à beira da cama antes que elas dormem. Que a presença de Deus acontece de forma quietinha e silenciosa. Naquele gesto de solidariedade, quando nós abrimos mão de alguma coisa em favor de outra pessoa que está precisando, sem que ninguém fique sabendo e sem colocar a boca no trombone. Conta-se a história de uma senhora idosa que sempre fazia o mesmo trajeto de ônibus diariamente. E um homem que também viajava no mesmo ônibus, andava naquele mesmo caminho, observava que em dado momento do caminho, aquela senhora abria a sua bolsa e de dentro da bolsa ela retirava um saquinho e jogava algo pela janela. E um dia aquele homem ficou tão curioso, chegou perto e perguntou para aquela senhora idosa: mas afinal de contas, o que a senhora está jogando pela janela? Ela disse: são sementes de flores que eu estou jogando. E o homem disse: mas isso não adianta nada. As sementes vão cair no asfalto, os carros vão passar por cima, ou vão cair nas pedras, ou os passarinhos vão comer. Aquilo que a senhora está fazendo, eu não vejo grande futuro. A conversa terminou por ali, mas aquela senhora, a cada dia, continuava jogando as sementes pela janela. Algum tempo depois, estando aquele homem no mesmo ônibus, ele olha à beira do caminho e percebe que ele está florido. Muitas flores estão na beira daquela estrada.
E ele lembra então daquela senhora. E começa a olhar à sua volta e não a enxerga. Ela não está ali. Pergunta então ao cobrador do ônibus se ele tem notícias daquela mulher. E o cobrador do ônibus diz para ele: infelizmente, ela faleceu algumas semanas atrás. E daí o homem pensa consigo mesmo: pois é, não adiantou de nada para ela. Ela sequer pôde enxergar as flores das sementes que ela semeou. Mas naquele mesmo instante, um banco atrás dele, uma criança diz para sua mãe: olha, mãe, quantas flores bonitas na beira da estrada, quantas flores lindas. E naquele instante, aquele homem percebe o que aquela senhora idosa tinha feito. E no dia seguinte, ao tomar o ônibus, ele senta perto da janela, abre a sua mochila, de dentro dele tira um saquinho e começa a jogar sementes pela janela. Estimado irmão, estimada irmã, como está o caminho por ali onde nós temos passado? Está sem graça? Tem muitos problemas? Existem flores? Existem frutos? As palavras bíblicas de hoje querem nos chamar e convidar para semearmos as sementes do reino de Deus neste mundo, na confiança e na certeza que as sementes do reino de Deus, elas crescem silenciosamente, sem grande estardalhaço, e que elas são tão significativas que chegam ao ponto que os passarinhos podem depois fazer os seus ninhos nas árvores que se formam. Se nós entendermos isso, se nós entendermos assim, então nós vamos ser como o salmista, que ao acordar pela manhã, ele encontra motivos para anunciar com alegria o amor de Deus. E à noite, quando se deita, encontra motivos para agradecer a Deus pela sua fidelidade. E que também no decorrer da sua vida, encontra muitas razões para louvar e agradecer a Deus pelos seus grandes feitos. Que Deus nos ajude a sermos semeadores das sementes do reino de Deus neste mundo, na certeza de que o caminho vai ficar florido e de que nas mãos de Deus os frutos virão. Que assim seja. Amém. Dia a dia passam-se os instantes e o meu Deus me ampara em meu viver. Como nele a minha fé constante, nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso, que me supre tudo em seu amor.
intercede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Forças te darei a cada dia, é promessa que Ele mesmo deu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor. Que com fé eu permaneça atento às promessas tuas, Redentor, e que possa em lutas, dores, trevas, aceitar nas tuas mãos, ó Deus, um a um os dias que me entregas, nesta minha vida rumo ao céu. Queremos compartilhar alguns avisos com as comunidades. O próximo culto na comunidade João Batista será no dia 20, domingo pela manhã, às 9 horas. Aqui na comunidade Martin Luther será no dia 20 também, domingo à noite, às 19 horas, culto com Santa Ceia. E na comunidade Evangelista Lucas, então, o próximo culto no dia 11 de julho, às 9 horas da manhã. As ofertas deste final de semana são ofertas nacionais destinadas para a formação teológica na IACLB. Podemos continuar fazendo as nossas ofertas como temos feito até aqui, ou nos cultos presenciais, ou também na secretaria, ou via depósito bancário. Lembramos também que agora, na próxima quarta-feira, no dia 16, se reúne a oase da comunidade Martin Luther. O encontro será às 14h30. São esses os avisos que nós tínhamos para este culto. Eu quero te convidar, ali onde estiveres, para nos colocarmos em oração diante de Deus, agradecendo e também intercedendo. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos confiar plenamente que este mundo e a nossa vida estão aos teus cuidados. Obrigado porque já experimentamos sinais do teu reino entre nós e um dia, conforme os teus propósitos, este reino será pleno e completo. Pedimos que tu nos ajudes a continuar semeando a tua vontade, com ações e com palavras. Intercedemos pelas lideranças da paróquia e das comunidades, mas igualmente intercedemos pelas lideranças do Sino do Vale do Itajaí e também de toda a Igreja. Intercedemos e colocamos em tuas mãos as pessoas que estão doentes, enlutadas e também por aquelas que estão desesperançadas. Colocamos em tuas mãos as nossas angústias e as nossas alegrias. Enfim, Senhor, colocamos diante de Ti toda a nossa vida. Quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós ainda queremos agora ouvir um hino com o grupo Ânima, o hino chamado Queiram Teus Anjos Nos Acompanhar. Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a
ansiedade invadir o coração. Quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós, queiram então teus santos anjos nos cercar. Qual muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que tu és nosso bom pastor, que tu és o amor, tu és o refúgio, tu és o caminho, tu és a luz, tu és a luz, tu és o amor, tu és a bondade, tu és a esperança, tu és a paz. Queiram então teus santos anjos nos cercar. Qual muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que tu és nosso bom pastor, que tu és o amor, tu és o refúgio, tu és o caminho, tu és a luz, tu és o amor, tu és a bondade, tu és a esperança, tu és a paz. Queiram os teus anjos nos acompanhar. Ao final deste culto, nós queremos receber a bênção de Deus. Que o Senhor Deus sempre te encontre ali onde tu estiveres. Que o Senhor Deus dê a certeza da sua presença em todos os momentos da tua vida. Que Deus te envolva com o seu amor e que assim te abençoe. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sob esta bênção nós queremos permanecer e com o convite de lançarmos sementes do reino de Deus neste mundo, no cotidiano da nossa vida. E que assim nós tenhamos uma abençoada semana. Amém.